Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certinho. E hoje estou muito feliz porque é o primeiro vídeo realmente falando de física dessa volta do canal. Quer dizer, o primeiro grande vídeo que eu estou falando aqui sobre ciência. E tem muita coisa que a gente pode falar, mas para começar aqui eu peguei uma pergunta que me fizeram lá no Twitter e que eu achei muito interessante porque de certa maneira é uma continuação, indireta, mas é uma continuação daqueles vídeos que eu comecei a fazer sobre a Terra plana e como funcionava a ciência e tudo isso. Então, qual que é essa pergunta que fizeram? A pergunta que me fizeram é: se hoje em dia a gente descobriu que Einstein estava certo, então quer dizer, se hoje em dia a gente descobriu que Einstein desenvolveu uma teoria mecânica, por que a gente estuda ainda Newton na escola? É uma pergunta bem interessante, eu acho que dá para puxar várias coisas em relação a isso. Então, vem comigo que a gente vai falar desse assunto agora. Para quem não viu meus outros vídeos e quiser ver eles, aqui está o link lá para os meus vídeos da Terra plana, onde eu falo um pouco de como as ciências naturais funcionam, o que é uma teoria, como é que os cientistas acabam pensando como estruturar as coisas. Isso é realmente uma continuação daquilo que eu falei lá. Para quem não sabe, ou nunca pensou sobre isso, o que Einstein fez no início, principalmente no início do século XX, lá, o ano Mirabilis, 1905, ele desenvolveu uma nova teoria mecânica para o universo. Então, quer dizer, ele desenvolveu uma nova teoria que explicava como os corpos se movimentavam. Então, como é que seria a aplicação de uma força num corpo, como é que seria a aplicação do momento e como é que seria o comportamento de qualquer corpo se movimentando entre dois tipos diferenciais. A grande diferença é que Newton também tinha feito isso. Newton também fez uma teoria que explicava como os corpos se movimentavam, porque ele queria entender a gravidade, e ele acabou estudando tudo isso. Mas entre Newton e Einstein, a gente tem o desenvolvimento de várias novas teorias da física, entre elas o eletromagnetismo. E a gente descobriu que o eletromagnetismo ele não era compatível com a teoria mecânica de Newton. Todo mundo achava, naquele momento, que o problema estava nas leis da eletrodinâmica, mas Einstein veio e mostrou que, na verdade, o problema não era nas leis da eletrodinâmica, e sim nas leis da mecânica. As leis da mecânica precisavam ser alteradas para que elas fossem compatíveis com as novas leis, com as leis eletrodinâmicas. E aí vem a questão, então se Einstein mostrou que ali tinha um erro, que tinha um problema, por que a gente ainda fala de Newton hoje em dia? Porque principalmente na escola só se estuda Newton e a gente fala quase nada sobre Einstein durante a escola. Existem várias coisas que a gente pode falar e por isso eu quero voltar então a lembrar vocês como é que as ciências naturais funcionam. Quando a gente está falando sobre ciências naturais, um cientista, quando ele faz uma teoria, quando ele faz uma nova descoberta, ele nunca está pensando sobre o que é verdade ou não. Na cabeça do cientista, a palavra verdade acaba não existindo. O que a gente quer fazer é achar um modelo, achar uma explicação, uma hipótese que me permita explicar alguns fenômenos e conseguir explicar como eles funcionam. Essa explicação pode ser uma explicação matemática, então, quer dizer, eu vou prever o que vai acontecer com uma determinada explicação numérica, ou explicar fenômenos de maneira um pouco quantitativa ou qualitativa, mas sem ser uma equação que vai me dar esse resultado. Mas a ideia é que uma hipótese que a gente fez, ela vai explicar algum fenômeno, esse fenômeno vai ser explicado por essa hipótese, e essa hipótese vai me permitir fazer novas descobertas, ou entender ou explicar novos fenômenos que a gente não mediu ainda. Eu posso no laboratório medir esses novos fenômenos. Então, coisas que funcionam dessa maneira. A gente acabou de falar das leis físicas, a evolução, como as reações químicas funcionam, tudo isso são teorias científicas porque elas explicam como um determinado fenômeno funciona e, além disso, elas permitem que a gente entenda novos fenômenos que a gente não entendia antes. E observa, o que a gente quer é descobrir novos fenômenos que possam ser medidos no laboratório. E qualquer coisa que é medida, a gente não mede coisas com uma precisão infinita. Então significa o quê? O que eu, como cientista, vou ser capaz de medir e eu vou conseguir verificar se aquilo funciona ou não. Então, vou dar um exemplo. Newton foi responsável por explicar, através da lei da gravitação universal, como os corpos funcionavam. E ele foi lá e conseguia prever, então, dado qual que era a massa de determinados planetas, você conseguia prever qual que ia ser o tempo de rotação das luas em torno daquele planeta. Quando você está fazendo a medição, você vai lá e pegava um relógio, podia ser um relógio muito preciso, mas era um relógio, e esse relógio ia medir quanto tempo ele estava demorando para dar aquela volta em torno daquele planeta. Como o relógio sendo um objeto real, ele não mede com precisão infinita, ele tem possíveis erros. Então, quando a gente faz a medição, a gente foi lá e conseguiu ver que aquela medida que ele foi feito estava de acordo com a conta feita pela teoria.
as duas eram compatíveis. Mas os números não são exatamente iguais, eles são próximos e existem maneiras de você verificar se essa proximidade deles é suficiente ou não. Isso pode ser uma coisa interessante, fazer um vídeo falando um pouquinho sobre estatística e teoria de erros. Vou marcar a ideia aqui para vocês. Então, essa é a primeira coisa. A gente nunca está falando, como qualquer instrumento de medida ele não tem precisão infinita, a gente nunca sabe se por acaso aquela medida que a gente fez, se a gente tiver um relógio melhor, ela vai, por exemplo, se divergir da previsão teórica que a gente tinha feito. O máximo que eu posso dizer é, dado essa previsão que eu tenho agora e a qualidade dos meus instrumentos, se os dois estão de acordo. E isso é o que importa quando você está pensando no dia a dia. Então, quer dizer, quando você está pensando em construir um prédio, para o engenheiro não importa se, vamos supor que exista um erro na teoria mecânica, então nas forças. Se o erro é lá na 25ª casa decimal, esse erro é tão pequeno que ele não vai afetar nada a habilidade de construção daquele engenheiro. Então, para aquele fenômeno, esse possível erro não afeta em nada a qualidade do experimento que ele está fazendo, da construção do prédio. Então, para ele, não importa mesmo se por acaso existe algum erro, porque para as medições que ele está fazendo, isso não afeta em nada a vida dele. Isso que eu falei, no fundo, é o que a gente chama de domínio de validade. Então, quer dizer, qualquer teoria que a gente faça, ou seja, qualquer hipótese sobre o mundo que a gente faça, ela é válida numa determinada parte da realidade. Então, quer dizer, onde aqueles fenômenos foram estudados e onde eles foram confirmados via experimento. Então, quando Newton desenvolveu a teoria dele, qual que era o ambiente que ele está observando? Ele está observando a realidade em torno dele. Então, quer dizer, de corpos próximos dos 80 quilos, um pouquinho mais para mim, distâncias na dezena de metros, quilômetros, talvez centenas de quilômetros. Então, quer dizer, essa natureza que a gente observa e convive no nosso dia a dia. E todos os experimentos que ele fez foram também nessa realidade de corpos, nas distâncias que a gente vê no dia a dia. E as contas que ele fazia previam resultados nesses objetos, nessa escala de distância. Depois disso, com as observações astronômicas, ele conseguiu ver que essas observações, essas contas que ele fazia, também conseguiam ser válidas para fazer previsões em Júpiter, em Saturno, na Lua, no Sol. Então, ele viu que o domínio e validade da teoria dele valia, então, de alguns metros, centímetros, até distâncias do sistema solar e um pouquinho mais em massas do tamanho de planetas. Mas foi isso que ele conseguiu verificar, e a teoria dele fazia previsões nessa escala. Quando Einstein aparece, ele começa a olhar outro tipo de escala. Ele começa a pensar corpos que se movimentavam muito rápido, próximo à velocidade da luz. Então ele não está observando o mesmo ambiente que Newton estava olhando. Ele estava olhando outro tipo de escala, que era de corpos muito rápidos e se movimentando, como eu falei, próximo à velocidade da luz. E lá ele via que as previsões de Newton não conseguiam se aplicar a elas. Elas falhavam, então as contas que você fazia não conseguiam reproduzir aquilo que você media no laboratório. Então ele vai lá e desenvolve a teoria da relatividade especial, ou relatividade restrita, como normalmente a gente prefere falar, e com isso ele consegue desenvolver uma nova teoria que permite fazer medições nesse tipo de escala. No entanto, a coisa interessante é, se eu pegar essa nova teoria desenvolvida por Einstein e eu aplico ela a corpos na escala dos metros aqui, ela não pode dar diferente daquilo que Newton dava. Por quê? Porque a gente já descobriu que a teoria de Newton previa muito bem nessa escala. Então, o máximo que Einstein pode dar é dar uma pequena diferença minúscula, muito pequena em relação àquilo que a teoria de Newton dava. Mas no final das contas, as duas têm que concordar muito nessa escala, porque ela Newton já previa as coisas nessa escala. Então, se eu for pensar, é como se eu tivesse uma sequência de círculos. Então, nesse círculo inicial aqui, você tem o universo que a gente vê ao nosso redor. E aqui, a teoria de Newton pode ser muito bem aplicada. Em torno disso, numa bola maior, você tem a teoria de Einstein. E ela explica mais coisas, ela consegue explicar numa escala maior do que a de Newton.
Mas num ponto que as duas intersectam, as duas têm que dar os mesmos resultados. E elas não podem ser diferentes, porque naquele ponto a gente já sabia que Newton lhe permitia fazer previsões válidas ali. Então, o que a gente quer dizer com isso? Como eu falei, o domínio de validade. As explicações do domínio de validade da teoria de Newton, ela é menor do que a de Einstein, mas quando você chega no mesmo domínio de validade, as duas têm que se concordar com um grau muito. Então, quer dizer, elas não precisam dar exatamente o mesmo resultado, mas elas têm que ser muito próximas. E a coisa fica interessante porque, vamos, por exemplo, ver como é que é a fórmula da quantidade de movimento na teoria de Newton. Todo mundo sabe que é quantidade de movimento, ou momento, como a gente fala na faculdade, é igual a massa vezes a velocidade. É isso que é, na teoria de Newton, o momento. Se você for pegar a teoria da relatividade restrita, ela é próxima, mas não é exatamente igual. O momento na relatividade restrita é massa vezes a velocidade dividido por esse outro termo aqui, que é raiz de 1 menos e quadrado sobre c quadrado. A gente chama normalmente esse termo de gama. Então, observa que a fórmula, a equação na teoria de Einstein, ela é um pouquinho mais complicada. Sem fazer contas, se as duas têm que dar o mesmo resultado, um resultado muito próximo, que não faz diferença para os nossos instrumentos de medidas, por que nessa escala do dia a dia eu ia utilizar uma equação mais complicada se elas têm que dar resultados muito próximos? Não faz sentido nenhum. Então é por causa disso que no dia a dia, nas escalas que a gente faz para engenharia, para ciência de foguetes, para astronomia do sistema solar, a gente acaba ignorando a relatividade de Einstein e a gente acaba ficando só com a mecânica de Newton, porque a gente já sabe que elas têm que concordar. Mas será que elas concordam mesmo? Vamos fazer uma conta aqui para poder ver a diferença dos números. Apesar dos boatos que eu faço conta de cabeça, isso não é verdade. Eu fui pegar meu computador aqui para poder fazer a conta de qual que seria a diferença. Vamos imaginar então um corpo que tem uma massa de 1 kg e está andando a 10 metros por segundo. Então, quer dizer, um corpo que anda aqui na escala que seria um Usain Bolt, 70 quilos andando a 10 metros por segundo. Então, por Newton, o momento dele seria 700 km por segundo. Isso seria dele. Se eu fosse agora aplicar essa mesma coisa para Einstein, quanto é que seria a diferença do momento dele? Então, o momento que a gente teria seria agora de 70.000.000.000.003. Então a gente está falando de uma diferença minúscula, impossível de ser medida. Então por que alguém teria a necessidade de usar uma equação muito mais complexa para detectar uma diferença que é realmente impossível de se medir no nosso dia a dia? E se você for pensar, até um corpo que está muito mais rápido. Vamos imaginar agora que o nosso Usain Bolt consegue atingir metade da velocidade da luz. Então é um Usain Bolt que ele é muito mais rápido do que o Usain Bolt real. Então, no caso desse Usain Bolt que anda a metade da velocidade da luz, então quer dizer, já é muito mais rápido que as escalas que a gente vê no dia a dia, enquanto a teoria de Newton fala que o momento dele seria de 700 km/s, Einstein falaria que é 808 km/s. Já é uma diferença de 100. Mas é uma diferença de 30%, 20%? É uma boa diferença já, mas não é uma diferença absurda. Dependendo do que você estiver fazendo, é algo que pode complicar o seu projeto, mas, por exemplo, na engenharia, 10% é algo que o pessoal sabe viver muito bem com. Então, agora vamos acelerar muito mais. Vamos falar que o nosso Usain Bolt anda a 99% da velocidade da luz. Se o nosso Usain Bolt andasse a 99% da velocidade da luz, daí sim a gente já teria uma boa diferença. Enquanto, como eu falei, Newton seria 700 km/s, para Einstein seria 4.912 km/s. Então a gente tem uma diferença aí de mais de 5 vezes. Então, quer dizer, vocês percebem que para pequenas velocidades, isso não faria diferença nenhuma a gente utilizar Newton ou Einstein. Então você acaba ficando com aquilo que é o mais simples. Se você vai para escalas muito mais altas, então você acaba tendo que utilizar sim Einstein. Então é para lá que a gente acaba se focando. E é exatamente por isso que na escola a gente acaba aprendendo Newton. Nunca na história, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 100 milhões de anos, se a humanidade ainda existir, as pessoas ainda vão estar falando de Newton.
Porque para as escalas do dia a dia, as medidas dele nunca vão ser erradas, elas sempre vão ser utilizadas. Nunca vai fazer sentido, para o tipo de ambiente que a gente tem no dia a dia, utilizar outra coisa que não sejam as leis de Newton. As leis de Einstein só precisam ser válidas, elas só têm um domínio de aplicabilidade, o domínio de validade dela começa a ser mais importante quando você começa a aproximar muito da velocidade da luz. E isso é válido, por exemplo, vamos pensar outra coisa fora da física, vamos pensar na biologia, por exemplo. A gente sabe como a evolução funciona. A evolução funciona nessa escala que a gente já tem, a gente consegue fazer previsões, a gente consegue explicar como os animais evoluíram para um monte de coisas. Vamos imaginar que daqui a 100 anos a gente descubra que existe um outro mecanismo que a gente não sabia até agora e altera nosso entendimento da evolução. Esse mecanismo nunca vai fazer com que o que a gente sabe de hoje esteja errado. Quer dizer, todas as coisas que ele vai fazer vão ser construídas em cima daquilo que a gente já conseguiu prever. Então, para o ambiente que a gente já conhece, que a gente consegue fazer previsões, eles não vão estar errados, eles sempre vão ser válidos. Então, quer dizer, isso sempre funcionará dessa maneira. A ciência, todas as ciências naturais, elas nunca são... Qualquer evolução dela não é destrutiva. Ela nunca chega falando que tudo que veio antes dela está errado. Ela vem falando, tudo aquilo que vocês já mediram, ele continua valendo, porque tem que continuar valendo, mas no novo domínio de aplicabilidade, que aquela outra teoria não havia sido testada, essa nova vale. E se eu pego essa nova e eu levo ela para o domínio da anterior, ela tem que ser o mesmo resultado da anterior. Então, quer dizer, como eu falei, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, Newton vai continuar sendo importante para a gente daqui o tempo que for, porque os resultados que ele deram foram validados experimentalmente. E nesse assunto vocês podem pensar, então a gente já entende que Newton, voltando àquela analogia das bolas, Newton vale nas escalas do nosso dia a dia. O que mais a gente sabe? Como eu falei, se a gente vai para velocidades muito altas, então a relatividade restrita de Einstein começa a valer. Newton começa a divergir os resultados com a natureza e você começa a ter uma nova teoria explicando. Se eu vou agora para corpos muito pequenos, eu tenho uma outra, que não é a relatividade de Einstein, e sim a mecânica quântica. A mecânica quântica, então, se eu vou para corpos muito pequenos, ela vai ter que me explicar como eles funcionam. Ela é diferente da teoria de Newton, mas se eu trago ela para as escalas macroscópicas, para as escalas do nosso dia a dia, ela é exatamente igual à teoria de Newton. Nessa escala muito pequena, ela dá resultados diferentes da de Einstein. Então, quer dizer, eu tenho agora dois escalos de domínio, Newton no meio, para pequenas massas, pequenas distâncias, quântica. Se eu vou para altas velocidades, eu tenho relatividade restrita, as duas não concordando. Daí eu tenho uma teoria acima delas, que junta as duas e assim vai indo, mas sempre que eu vou para a escala anterior, essa nova teoria tem que concordar com a outra. Então, essa é a ideia de como a ciência funciona. Nunca da maneira destrutiva, mas sim da maneira construtiva. Uma nova evolução sempre vem para adicionar num lugar que a gente não mediu ainda, numa nova escala que a gente não mediu, mas sem falar que a anterior está completamente errada. Então, você nunca na história vai ver alguma teoria que vai me dizer que Newton estava completamente errado, que Einstein estava completamente errado, que a evolução está completamente errada, que a maneira que as nossas reações químicas estão completamente erradas. Qualquer coisa que a gente possa descobrir, não importa o tempo para o futuro, sempre vai manter esses caras como base no domínio de validade que eles estão. Então, isso é a maneira básica de como a ciência funciona, de qualquer ciência natural. Tá bom? Essa foi uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu falei um pouco nela sobre relatividade restrita. Não considerem isso uma explicação sobre relatividade restrita. Eu ainda vou fazer um vídeo falando exclusivamente de relatividade restrita para vocês, mas aqui era só para poder pegar esse tema que eu achei bem interessante, e como eu falei, conecta bem com meus vídeos anteriores, e eu acho que pode ajudar um pouco o que outros canais estão falando, pode talvez ajudar a entender um pouco vídeos do Pirulo, do Átila, do Davi ou de qualquer outro. Beleza? Então, primeiro vídeo dessa volta do canal. Agora vamos lá com todo esse pessoal, com o meu corpo editorial, a gente vai ter muitas coisas novas para vocês. Já estou preparando, já tem vários vídeos gravados, vocês vão ver agora. Tem muita coisa que não só esses vídeos. Então, fiquem aqui, se inscrevam aqui no canal, vai ter vídeos novos toda semana. E logo, logo vocês vão estar aqui, vocês vão ver muita coisa legal e diferente, novos quadros, novos estudos aqui no Físico Turista. Beleza? Então, aquele abraço, a gente se vê semana que vem. Falou!